Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Murilão aqui na área. É, Há um tempo atrás, há um ano atrás, eu acabei lançando esse vídeo aqui, da qual eu ensinei a criar um pequeno robô usando uma biblioteca chamada RPA, que é uma biblioteca da linguagem de programação Python. E aí nessa biblioteca é, eu mostrei no vídeo como que eu faço para automatizar algumas coisas. E aqui a interação foi assim: é, tinha os rendimentos isentos e não tributáveis do software do imposto de renda, e existia uma necessidade de eu criar esse pequeno bot para poder ficar é, lendo os dados dessa planilha que eu acabei criando aqui. É, ele lê os dados da planilha XLSX e lança no programa do imposto de renda. A forma que eu leio essa planilha, é, acabo usando a biblioteca Pandas, e eu acabei esquecendo de falar também no vídeo. Aí, como que funciona essa parte de leitura? Funciona assim: eu vou abrir aqui a pasta, só um momento, vou abrir aqui a pasta. Cadê? Vou abrir aqui a planilha da qual eu estou me referindo agora. É um XLSX, certo, pessoal? Tem que ser XLSX. Eu não pesquisei se tem como ler com pandas XLSX. Não, tem que ser XLS, perdão. Eu não pesquisei se tem como ler com XLSX, certo? Que é o outro formato do Excel. Então, lembrando, aqui tem que ser XLS, certo? Aqui, como que vai funcionar a parte da leitura? Eu defini algumas variáveis aqui, que é variáveis que tem os CPFs, aqui tem os nomes e os valores. E aqui eu passo uma lista, chamo aqui essa função do Pandas, que é para ler Excel. E aqui eu passo o caminho da planilha, certo? Vocês vão ter que mudar o caminho aqui, tem que se atentar a isso. E aqui eu passo o caminho da planilha, e eu passo também esse argumento aqui. Por que eu passo esse argumento? Porque aqui na minha planilha, a primeira linha ele considera como a parte de identificação, praticamente. Quando eu defino que eu quero que ele leia que a primeira linha seja de identificação seja o CPF, é como se fosse o título. Ele vai pegar o título aqui, e a partir do conteúdo que estiver abaixo, ele vai criar uma lista. Vai fazer isso para todos, tanto para nome, para valor. Então, tudo que tiver abaixo disso vai virar uma lista, certo? E aqui eu acabei, eu joguei aqui numa lista, certo? Todo o conteúdo vai virar uma lista. Então, é CPFs, nomes, e eu deveria ter colocado aqui valores. É uma lista, certo? E aqui eu deixei bem explicadinho como que funciona
é, cada parte do código. Aqui tem as configurações da biblioteca RPA, as configurações que eu pesquisei e aprendi a usar, as configurações que eu uso. E logo abaixo tem um comando chamado popen, certo? Esse comando ele vai fazer o que? Ele vai chamar o programa do imposto de renda. E vocês vão entender o porquê que eu usei esse comando para poder chamar o programa do imposto de renda, certo? E aí tem aqui mais abaixo o que eu faço nessa parte do código. Esse while not significa o que? Enquanto não estiver presente essa imagem pesquisa nome, ele vai ficar tentando procurar, ou seja, ele vai ficar tentando fazer. É basicamente isso, por isso que eu uso o while not. Eu uso ele negando. Porque se ele achar, ele vira um true, certo? Ele vira um false, na verdade. Na verdade, como que funciona essa parte do while. While not. Basicamente funciona desse sentido. A imagem pesquisar nome não está presente, daí se o programa do imposto de renda não abrir, demorar um pouco para abrir e tal, e ele for pesquisar essa imagem, ele vai retornar verdadeiro, que significa que essa imagem não está presente no momento. E essa imagem pesquisar nome é essa daqui, ó, que eu uso para poder pesquisar o nome lá na caixinha do imposto de renda. E aí faço isso com todas as imagens, tanto para selecionar o nome, e aqui quando eu acho essa caixa de pesquisa, eu já passo um argumento, que é o contribuinte, o nome do contribuinte, certo? E aqui embaixo tem o restante dos passo a passo, que é, aqui embaixo ele vai selecionar o nome, aí beleza, depois que selecionar o contribuinte, ele vai vir na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, certo? Vou até abrir a imagem aqui para vocês verem. Rendimentos isentos e não tributáveis, ó. Eu recortei ela, tirei o print e ele vai passar escaneando a tela, e se ele identificar é, isso daqui presente no momento, ele vai clicar, certo? Aí beleza, clicou, ele vai vir para esse laço for. Esse laço for que ele está fazendo. Eu criei um laço for que tem um contador e criei um range que passa um argumento range, que é a posição. Aí então ele vai começar na posição 0. Esse len de nomes, o que significa o len? Ele vai vir, ele vai vir aqui é, nessa lista que nós armazenamos todos os nomes dos contribuintes relacionados a essa planilha que a gente vai usar para fazer os lançamentos. Esse len ele vai totalizar, ele vai me retornar o total de nomes que existem na lista. Ou seja, ele vai pegar isso daqui e vai somar o conte. Qual que é o total? 10. São 10 nomes. E aí a interação aqui, o range, vai ser da posição 0 até a 10, então. Correto? A lógica ficaria dessa forma. E aí eu uso o contador dessa forma. E aqui eu uso mesma linha de raciocínio, while not. Enquanto não estiver presente o botão novo, eu quero que ele fique tentando fazer. Ou seja, ele vai ficar tentando procurar o botão novo até para sempre, se deixar para sempre. Ele vai ficar procurando. Aqui teria como colocar algumas interrupções também, para ele tentar procurar 10 vezes no caso, depois parar, caso apareça alguma coisa na tela ou de erro em alguma coisa que ele não consiga
fazer esse scanner das imagens, certo? E aí eu passo cada argumento como while not, para ele ficar tentando procurar sem parar, certo? É, e aqui eu vou executar o script e depois eu vou salvar lá no meu GitHub. E aí quem quiser baixar lá, porque o pessoal tá pedindo bastante. E aí quem quiser baixar lá e dar uma brincada aí. Não vou ensinar, pessoal, como que instala essa biblioteca, porque é uma biblioteca um pouquinho complicada de instalar. Vai ter que entrar lá no site das libs de Python, certo? Vai ter que vir aqui, ó, pip install RPA, certo? Você vai ter que entrar aqui e ver como que você faz para instalar. Você vem aqui no GitHub do criador e segue esse passo a passo aqui as dependências para você instalar as dependências, certo? É, tem algumas obrigações antes de você instalar. É obrigatório você instalar algumas coisas antes. E aqui é só você acabar, se você ler aqui vai funcionar certinho. Existem umas dependências aqui que você vai ter que fazer antes de instalar essa biblioteca, senão ela acaba dando um erro, certo? E é isso, entra aqui no GitHub do projeto RPA e vê o que precisa de instalar para poder dar certo. Aí voltando aqui, vou disponibilizar esse código então no meu GitHub, quem quiser baixar lá, e vou executar esse teste aqui. Então, recapitulando, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na minha planilha de doações, ele vai ler tudo que tiver abaixo do CPF, vai jogar numa lista chamada CPFs, com os nomes vai fazer a mesma coisa, e com os valores também. Depois que ele pegar, capturar essa, essas informações, aí ele vai fazer isso. Ele vai abrir o programa do imposto de renda. Cadê? Deixa eu abrir aqui, tá na outra tela. Eu tô abrindo aqui. Ele vai simular literalmente um ser humano. Aí ele vai abrir o programa do imposto de renda e vai digitar aqui fulano teste, que é o nome do contribuinte no caso. Aí ele vai clicar para selecionar o contribuinte. Beleza. Vai abrir vai abrir a declaração de imposto de renda do contribuinte. Depois de que isso daqui abrir, depois que a declaração estiver aberta, ele vai passar fazendo um scanner para o campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Foi o print que eu tirei para ele poder vir aqui, para ele poder se basear, vir aqui e clicar, certo? Depois que ele clicar aqui, ele vai passar fazendo a identificação desse botão novo. Aí quando ele estiver presente, ele vai clicar. Beleza, quando ele clicar, ele vai vir para essa tela. Vai simular um ser humano completamente. Ele vai identificar esse tipo de rendimento, esse campo de tipo de rendimento, e vai digitar o código 14, que é o código que eu preciso usar. E vai selecionar ele também. Depois que selecionar, ele vai identificar o campo CNPJ, CPF CNPJ, e vai digitar o CPF, vai digitar o nome do doador e o valor. E vai clicar no botão OK. Todos esses passo a passos
que um ser humano faria, no caso, para poder fazer esses lançamentos, é o que o robozinho aqui, no caso, vai fazer. É interessante criar esse tipo de interação, pra gente não acabar não perdendo tempo, porque você já imaginou ter que fazer 3.000 lançamentos, que foi o caso do escritório onde que a gente trabalha lá, onde que eu trabalho no caso. Já pensou você ter que fazer 3.000 lançamentos assim? Você tem que ficar lá na planilha e digitar novo, tá? Clicar no novo, digitar o nome da pessoa, tá? Ficaria uma tarefa repetitiva, é, chata de fazer, que você estaria fazendo a mesma coisa toda hora e com a chance de você errar muito grande. Agora, se for um computador, se for um robô, que você padronize, fale que mostre para ele, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Ele não vai errar. Um robô não erra. Quando você padroniza ele vai fazendo os passo a passo e a chance dele errar é muito pequena, muito pequena. A não ser, ó, a chance dele errar é se alguma notificação do Windows, no caso, aparecer e cobrir esse botão novo. Aí ele não vai conseguir identificar o botão novo. Só tô dando um exemplo. E aí ele vai parar, ele vai ficar procurando um botão novo e não vai achar porque vai ter algo cobrindo esse botão que a gente acabou ordenando aqui, certo? Cadê o botão novo? Aqui, certo? Então a chance de um bot errar é muito pequena, quase zero. E aí, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que está funcionando, certo? Meu sistema operacional aqui é o Linux. Deixei aqui exemplos em Windows. No caso de vocês, quando vocês for executar, vocês vão ter que passar é, esse exemplo aqui que eu criei em Windows, certo? E aí vão ter que substituir por esse comando aqui, porque esse exemplo aqui é em Linux. E é isso. Qualquer dúvida é só deixar um comentário lá e eu dou uma força. Então, sem muita enrolação aí, que já enrolei demais, vou executar aqui pra vocês verem, certo? Beleza? Eu executei. Aí no caso, eu executei é para ele chamar o, o executável do Java, do programa do imposto de renda. Beleza, já chamou. Na outra tela abriu e aí beleza. Jogou para essa tela aqui que é a tela que eu tô gravando. Fulano teste. Beleza. Digitou fulano teste. Agora para ele identificar o rendimento de isentos não tributáveis, beleza, identificou, clicou. Agora tá vendo? Não dá nem para acompanhar direito, ele faz muito rápido. Beleza? Digitou o CPF, digitou o nome e digitou o valor. E agora é para ele clicar no OK, beleza? Fez o primeiro lançamento. E ele vai ficar fazendo isso até terminar todos os dados que ele capturou da planilha, certo? No caso seria, eu acho que 10 lançamentos, se eu não estou enganado. Aí digitou o nome do segundo. Beleza, clicou no OK. No caso eu coloquei o mesmo valor para todos. Se eu mudar lá, na hora que ele for fazer, ele pega da planilha, no caso. Se eu alimentando a planilha, ele vai fazer tranquilo. Beleza, digitou o CPF, digitou o nome, colocou o valor e clicou no OK. Daria também, pessoal, para fazer um esqueminha. Depois que ele terminar essa interação, ele mandar
uma mensagem no Telegram ou te mandar um e-mail, no caso, processo do contribuinte, processo de lançamento do contribuinte tal foi lançado. É, tanto o e-mail quanto mensagem no Telegram ou até mesmo no WhatsApp, daria para criar uma aplicaçãozinha que depois que ele terminasse esses lançamentos aqui, ele me mandasse uma notificação avisando que terminou, certo? E no caso também eu fiz para rendimentos isentos e não tributáveis, mas claro que daria para fazer com outro campo aqui, tipo pagamentos efetuados ou rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, no caso, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior, de pessoa jurídica, todos esses campos aqui tem como fazer também. Bens e direitos, se você tiver uma planilha aí com todos os detalhes dos seus bens e tal, teria como também fazer esse tipo de automação, certo? Doações também. Praticamente, programação tem como você automatizar tudo que for repetitivo, tem como você criar esses pequenos bots e acabar matando esses processos, certo? Processo repetitivo, processo chato que toma muito nosso tempo. Aí beleza, ele tá fazendo, já lançou 8 já. Ah, vai digitar o CPF e esses CPFs são CPFs que eu gerei num site de só pra explicação, viu? Não, CPFs não são CPFs válidos. Esses nomes também. E aí beleza, ele vai lançar o último agora, que é a última informação. Beleza, digitou o CPF, certo? Beleza. E vai, clicou no OK. Beleza, ele fechou, ele terminou. Se eu vir aqui, ó, parou de executar, certo? E é isso, pessoal. Eu vou deixar esse script lá para vocês fazer o download. Não vou enviar. Tem muita pessoa pedindo para eu enviar esse programinha, esse scriptzinho no e-mail. Eu não vou poder fazer isso. E aí eu vou subir lá pro GitHub e vocês baixam lá, certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, eu vou estar lançando mais vídeos relacionados à automação. Tentar alimentar aí, criar alguma coisinha, algum conteúdo, criar uma lista de conteúdo bacana aí de automação, certo? Pretendo aí criar um vídeo ensinando como faz a impressão de certidão negativa no site do ECAC, certo? Quem curte essa ideia aí, no caso seria para pessoas que tenham certificado A1 e que seus clientes tenham procuração. E aí, no caso, ficaria a linha de raciocínio ficaria a mesma também. Pegaria os clientes que, no caso, tem procuração, jogaria numa planilha e ele faria um botzinho, no caso, usando outros tipos de ferramenta de automação e ele faria a impressão de CNDs, certidão negativa do site da Receita Federal. E eu tô pensando em fazer um conteúdo relacionado a isso. Se vocês curtirem a ideia aí, só deixar um likezinho, um comentário aí, certo?
E é isso, pessoal. Desculpa aí a demora, desculpa aí a enrolação. Fico meio nervoso fazendo esse tipo de conteúdo, até eu acostumar. Então é isso, pessoal. Vou deixar o scriptzinho lá no meu GitHub. Quem quiser, só baixar lá. Beleza? Falou!